Indo, tá me vendo e me ouvindo? Uhum, dá. Calma aí. O áudio tá meio ruim. Tô ouvindo nada. Ah, legal, né, parceiro? Ele estava ouvindo e agora não está mais. Tá ouvindo mais nada. E agora, tá dando. Tá cortando. Peraí, só um minutinho, tá? E agora, tá dando pra ouvir bem? Agora tá. Pronto, acho que era o fone que tava com algum probleminha. Não tem problema não, mas eu tirei. Tá me vendo e me ouvindo, então. Aham. Eu perguntei se dava pra tu ligar tua câmera pra eu te conhecer. Ah, tá. Deixa eu te ver como tu és. Assim como. Olá! A aula fica melhor assim, porque eu vejo se você tá acompanhando, se não tá. Fica melhor. É um prazer ter você aqui, espero contribuir. Tô sabendo que você foi segundo lugar ano passado, parabéns de Uhum. antemão, fico muito feliz. Tive muitos alunos que já estiveram no seu lugar, na verdade, em primeiro lugar, nos anos que trabalhei, e fico sempre muito feliz. Estava até falando com a mãe agora, Luiz, de um aluno que estudou comigo, fez aula assim, tipo particular, sabe? Porque eu tinha turminhas, mas ele fez aula particular e ela acabou de dizer que ele foi muito bem na prova fechada, mas que não viu na redação, Luiz, que a prova ele se confundiu, ele pensava que era para escrever no CMR, que era para escrever em terceira pessoa, mas era em primeira. Aí ele ficou desesperado, viu? Em cima da hora, começou a tentar passar para a primeira pessoa, aí ele tá doidinho lá, porque não sabe, né? Se deu certo, já que ele viu isso de última hora. Vejam que o nervosismo pode fazer. Aí eu tô comentando contigo, porque você, como segundo lugar, que passou por essa experiência, sabe como é que funciona, né? Ele estava doidinho, ele já estava tentando pela segunda vez. Ele estudou comigo, fez algumas aulas quando estava na primeira tentativa, e o ano passado foi a segunda vez. Tudo online, que eu já estou no online já desde 2020. Mas, enfim, é um prazer tê-lo aqui. Eu estava falando para o seu pai que é muito importante que você tenha ciência, Luiz. Tudo que vai acontecer aqui, para que você entenda a mecânica primeiro, tá? E a gente possa ir fazendo bem devagarzinho. A parte boa que eu vou te passar, que tanta gente tem preconceito com a aula online, é que tu vai ter esse material para reassistir a aula se tu precisar. Então, isso eu acho massa. A gente não consegue isso no presencial, né? O professor tá lá com a gente, mas tu não consegue assim, professor, eu não entendi não, deixa eu recapitular. Tu vai perguntar para um amigo, tu vai tentar lembrar, tu vai até ela. E aqui tu vais ter a aula gravada, caso tu precises voltar em algum ponto, alguns pontos específicos. E vai ter a parte boa, todo o material mastigadinho, tu vai ter que ficar copiando um monte de coisa. Então, tem muitas vantagens do online, que foi até o que eu estava dizendo para o teu pai, que se você souber fazer direitinho, você vai evoluir mais do que no presencial, mas depende de você. Tá tudo certo com o som e com a imagem, né? Tudo tranquilo? Posso prosseguir? Posso, né? Beleza. A gente vai se falando assim. Qualquer coisa, se você preferir não ficar falando por áudio, tá liberado o seu áudio, você fala pelo bate-papo. É uma opção também, que é outra vantagem do online. Porque na sala de aula a gente tem que falar, né? Tem essa história de, eu tô com vergonha para perguntar. Ou você pergunta, ou não tem como. Vou escrever um recadinho aqui para a professora, se ela me responde. Ela não vai responder. E aqui tu pode bate-papo, ver as vantagens, né? E tem outras que você vai conhecer. Isso que eu estou dizendo não é porque a gente está tendo aula online, né? Porque de fato é mais vantajoso. Vantajoso, quase que não sai. Bem, o que é que vai acontecer aqui? Eu corrigi uma primeira redação sua, que foi a redação que você fez pensando já na prova do EPICAR. Seu pai me passou. E a gente tem muita coisa para trabalhar dali, mas com calma. Porque se a gente for avaliar tudo, tu hoje vai surtar, vai dizer, tu vai pensar exatamente assim, meu irmão, eu nunca vou conseguir escrever uma redação direitinho, porque tem tanta coisa aqui, a professora saiu botando tanta coisa que eu não sei se eu vou chegar lá não, mas chega. Você vai chegar porque a gente vai trabalhando por parte. Inclusive, a gente vai começar por essa redação. Eu vou te dando uns toques, a gente vai vendo estrutura e tal, e aí a gente vai esmiuçando. Então, como é que vão acontecer as aulas, os nossos encontros aqui? A gente vai ter esses três encontros até o final do ano, né? Que é para você sentir, assim, se vai pegar, se dá certo online, se você está tendo essa conexão comigo aqui no sentido de aprendizado, tá? E aí depois a gente vai ver como é que a gente vai formatar as próximas aulas. E a gente vai treinar muito essa redação, inclusive do EPICAR, se você for permanecer, né? Já que você vai fazer, certo? Então a gente começa estudando coisas básicas, que a gente pensa assim, mas eu vou estudar isso aqui, mas onde é que isso entra na redação? A gente vai ver onde é que isso entra exatamente na redação. Então a gente começa estudando partes, a gente vai estudar como se estrutura uma introdução,
depois os desenvolvimentos, para depois a gente chegar nesse todo que é a tua redação feita e eu avaliando. Tá dando para entender? Tô falando muito rápido. Eu às vezes falo rápido, disse, Luiz, aí tu diz assim, professora, calma, toma Hum, uma aguinha, dá uma respirada. Eu tenho esse problema, eu já digo aos alunos, ó, me avisem que eu saia, brrr, parece que o aluno tá entendendo tudo e às vezes o aluno tá ali, perdido, certo? É, nesses nossos encontros, Luiz, de 1 hora, se precisar, eu vou dar um intervalozinho de 5 minutos, é só para tu dar uma respirada, certo? Eu vou dizer, ó, Luiz, bebe uma água aí, vai ao banheiro, se tu tiver vontade, né? Que eu não vou te obrigar a ir ao banheiro, fica à vontade. Mas eu quero dizer assim, 5 minutos só para tu captar melhor, tá? Só isso. Isso é um método que a gente chama método Pomodoro. A gente dá uma pausazinha só para eu não ficar falando, 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 aí tem um momento que a gente abstrai como aluno, né? Isso acontece comigo também. Eu estudo online também. Estou fazendo uma pós-graduação online. Então, é importante essas pequenas pausas para você dar uma, sabe? Tipo assim, tu não ficar ouvindo minha voz sem parar e aí tu não capta mais nada. Isso só também quando se fizer necessário. Beleza? Vamos começar. Eu mostrei para o teu pai e o formato vai ser justamente esse, Luiz. Eu vou te passar atividades, eu vou te passar a redação. Tu vais fazer aí no teu papelzinho, na tua folha. Inclusive, eu tenho a folha do curso que eu posso disponibilizar. Folha de redação normal, né? Com as linhas lá, tudo direitinho. E aí você faz, ele tira a foto e transforma em PDF pelo próprio celular e me manda. Ele fez isso, inclusive, já. Então, o formato das atividades, que pode se pensar assim, professora, como é que eu vou fazer, que é online? Igual presencial. Tu vai fazer aí nas tuas folhas, ele vai tirar a foto e vai me mandar por e-mail. Eu vou corrigir igual a professora corre no presencial, com a minha canetinha, tudo direitinho, e te mandar a correção. Nada vai fugir do que você tinha no presencial, nem o nosso contato aqui. É a mesma coisa, a gente só não pode se tocar. Parte ruim, Luiz. Não invente de comer aí, porque você não pode me oferecer. Conclusão, falta de educação. Aí você come, eu fico olhando para você, quero comer também e não posso. Essa é a parte ruim do online, eu acho que é a pior para mim que existe. Porque os alunos tomam a comer pipoca, isso é real que eu tô falando. Se eles pegam, professora, não sei o quê, porque não tem problema, né? A pessoa comer tá assistindo aula, mas aí e eu? Eu não posso, eu tô falando. A única parte que vai desejar para o presencial que eu vou lhe mostrar é essa. A gente não pode dividir o nosso lanche. E dar um abraço, né? Que é muito importante também. Mas no mais é tudo assim, tete a tete, a gente troca, você fala, professora, eu não estou entendendo, levanta a mão, beleza, né? Tá dando para compreender que é igual. Então vamos lá. Eu vou compartilhar contigo agora a tua redação, que eu já deixei aqui aberta, deixa eu só achar. Que eu deixei trocentas coisas abertas aqui. Peraí. Redação, redação. Tá aqui, achei. Agora eu vou conseguir compartilhar contigo. Peraí. Eu fico com um monte de aba aberta das coisas que a gente já vai trabalhar. Normalmente a aula online funciona assim. Tá vendo meu compartilhamento da tua redação? Aham, tô vendo. Não tá vendo ainda? Não, eu tô vendo, tô vendo. Ah, tá vendo, beleza. Tá. Então, a gente vai trabalhar tuas redações assim. Tipo, tu vai fazer, vou corrigir, vou te dar uma nota. Eu não te dei uma nota agora, porque não é o momento ainda de te dar nota. A gente não trabalhou nada, né? Mas, lógico, tem muita coisa a melhorar. E aí, a gente pode comentar. Tipo, professor, eu não entendi isso aí que tu colocaste. Tu vai trazer para mim. Não entendi isso. Então, melhor do que presencial. Vamos lá. É, as primeiras coisas que eu quero começar trabalhando contigo. Básica, básica, que tu vai olhar assim. Meu Deus, que coisa simples. Primeiro ponto. O título, ele nunca pode ser igual ao tema que foi dado. Tu nunca pode pegar uma frasezinha do tema e colocar ela lá. E fica mais fácil para a gente. Porque imagina, pensa comigo, Luiz, se todo título, porque o que é um título numa redação? Na verdade, num texto, ele serve para antecipar o que é que o texto vai trazer. Beleza? Qualquer gênero. Isso pode ser dissertação, pode ser narração. Ele serve para, tipo, resumir o que aquele texto vai trazer. Mas, Luiz, se todo mundo pegar um tema, pegar uma parte do tema e colocar como título, os títulos vão ser tudo iguais. Isso não diferencia você como candidato de um outro. Beleza? Então, tema, que é a proposta, é uma coisa. Ah, professora, mas sabe o que é o problema? Eu tenho dificuldade de fazer o título. Aí, outra história. Eu não estou conseguindo resumir. Depois que eu escrevi meu texto, não tá. Aí a gente vai trabalhar isso. Mas não posso pegar o tema, pegar uma parte e dizer, deixa eu botar aqui no meu título, certo? Eu tive muita dificuldade para entender a do tema. Pronto. Vamos lá. E aí é nessas dificuldades que a gente trabalhar. Perfeito. Eu percebi, porque se você coloca o título igual ao tema, significa eu não estou conseguindo fazer um título. Beleza? Então, primeiro ponto, tema é uma coisa, título é outra. Você tem que dar a partir do texto que você está fazendo e defendendo, do que é que você está defendendo ali. O problema é que você não conseguiu defender muito bem, a gente vai chegar lá. E aí, por isso que você não conseguiu. Massa. Então, mas você já sabe agora, professora, eu posso deixar sem título? Não é bom para essa prova do EPICAR. Lá no Enem, lá na frente, que teu pai pediu para trabalhar contigo, modelo Enem, que é o modelo que a gente vai trabalhar para o texto dissertativo. É modelo Enem, é a mesma coisa. Pode.
deixar sem título, Luiz. Vê a boa notícia lá no Enem. Tu pode deixar sem o título e tu não vai perder ponto. Não é assim, tu pode deixar e vai perder, não. Tu não vai perder. Tu pode colocar, é opcional, certo? Mas não é picar, é bom que você coloque, então a gente vai treinar isso. Então, título é uma coisa, tema é outra. Título é o resumo do seu texto. O tema é para todo mundo. Mas, ponto um. Ponto dois. O título ele não pode vir com essas letras, cada palavra uma letra maiúscula. Começa com letra maiúscula, é frase. Começa com letra maiúscula e as outras palavras, a não ser que nessas palavras tenham o quê? Nome próprio. Então não pode ser crescimento, aí econômico, letra maiúscula, responsabilidade, letra maiúscula, independente se você tivesse dado um título certo. Não pode ser assim. Tá conseguindo acompanhar? Tudo certo? Eu estou trabalhando em cima da tua redação. Mas título não leva pontuação, exceto interrogação. Você pode fazer uma pergunta no título, contanto que o seu texto, de forma natural, pelo que você está defendendo, ele responda. Não é assim, respondendo o título, não. Mas o que você vai trazer no seu texto vai estar respondendo. Não é pegar uma parte da dissertação e dizer, agora eu vou responder o título. Não, né? Não é atividade de pergunta e resposta. Entende? Mas só pelo que você está trazendo ali, de alguma forma, ele responde ao que você colocou. Ou seja, o que é que eu quero dizer aqui? O título não pode nunca acompanhar um ponto final. Não é necessário uma exclamação, mas pode ter uma pergunta caso você tenha feito um título pergunta. Beleza? Então, só de começo aí, você já sabe. Título é frase normal. Começa com letra maiúscula, termina sem letra maiúscula e não recebe pontuação. Então, vamos imaginar, Luiz, que de fato o seu título, isso não é o tema, que é. Mas vamos supor que não fosse. Então, você botaria crescimento econômico, letra minúscula e a responsabilidade intergeracional. Tudo com letra minúscula, sem ponto. Então, você vai falar sobre isso. Não pode ser esse, você já entendeu porque isso é o tema. Tá tranquilo? Aí é isso que eu boto. Cópia do tema, X, não pode. Letras minúsculas, aí eu estou mencionando. Aí, ponto final, eu botei, não pode, X. Eu estou lhe mostrando como é que eu estou fazendo a correção e como é que você vai avaliar. Beleza. Aí, Luiz, essa parte do que é que tem que ter na introdução, dos dois desenvolvimentos que você fez, dois desenvolvimentos, é o modelo que a gente vai trabalhar. E a conclusão, que a gente vai chamar de proposta de intervenção, a gente vai trabalhar um por um. Mas eu vou te mostrar coisas do tipo, o que é que tu tem que evitar, assim, completamente na tua redação que tu fizesse aí. Porque esses elementos a gente vai trabalhar ainda. Evitar muitos errinhos, feito tu fizeste. Ou o nome, evitar. Errar é humano, você vai errar, certo? O que é que vai fazer com que você não erre tanto feito você errou nesse original? Um rascunho bem feito. Tá? É para isso que serve o rascunho, basicamente. A gente vai falar hoje da importância de um rascunho. Que muito aluno pensa, rascunho só faz cansar a munheca. Que negócio chato, eu vou escrever o texto, vou escrever de novo. Eu vou cansar minha mão aqui, eu vou ficar escrevendo, fica super chateada. Eu posso fazer logo original? Normalmente é assim. É isso, pular para original, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, eu vou mostrar por quê. Inclusive, não é porque você não comete tantos erros. Mas eu quero elogiar aqui. Se você errar, você vai fazer isso que você fez, tá certo? Não pode usar corretivo. Então, você vai botar entre parênteses, modelo CMR, que você já fez. Bota entre parênteses, passa um traço. Ou simplesmente passa um traço também, tá? Se você não botar entre parênteses, tá certo Não, também. no ano passado que eu fiz a prova CMR, não teve redação, não. Sim, eu lembro. Voltou agora, este ano. Tô lembrada, eu tô ciente. Eu trabalho com isso há 15 anos, Luiz. Com crianças que prestam concurso para a escola de referência. Sei nem por que tu não estudasse comigo. Vamos lá. Tu acredita que eu já tenho um aluno que está na faculdade, Luiz? Já saiu do CMR e está na faculdade. Aí me encontra, quer me chamar de tia. Tia, eu digo, não, agora me respeita, porque estão tudo grande. Eu trabalho há muito tempo com isso, realmente. Mas vamos lá. Tu acabasse não estudando, né, nesse formato, então, para o CMR da redação, mas é assim mesmo. Que bota ou entre parênteses e passa um traço ou só passa um traço. Beleza? Então tá certo. Só que tu tem que evitar. Foram muitos erros aí. O que mostra pra gente assim, esse candidato está fazendo esse rascunho direito. Aí eu vou aproveitar, Luiz, vou abrindo parênteses hoje. Hoje é só informação geral, beleza? E tu vai ter material depois para consultar isso. Isso tudo que eu estou trazendo, eu te dou um material para tu relembrar, beleza? Então só se preocupe em entender aqui. Material para estudar tu vai ter. É, O rascunho, ele serve para isso. Para o quê, professora, finalmente, que serve o rascunho? Para tu desenvolver as tuas ideias. Porque pensa comigo, Luiz, tu tá ouvindo eu falar aqui. Eu tô falando contigo. Tu acha que a gente só tá pensando nisso da aula? Sem mentira? Não. De 2 em 2 minutos eu penso aqui, meu Deus, eu tenho não sei o que para fazer. Não, 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 não. Quando eu terminar essa aula, eu tenho isso. E eu tô falando, dando aula para tu. E tu, não sei o que, que fome, ou meu Deus, que cansaço, ainda tenho não sei o que, tem uma tarefa para fazer, não sei o que, não, não, não. Pai falou tal coisa, amanhã
vez por outra fica na tua cabeça. O que é que eu quero te dizer com isso, Luiz? Com esse exemplo real da nossa vida. Que a gente nunca está com um foco extremo e absoluto em uma coisa só. Então, o rascunho é justamente o momento de tu ir organizando aquilo que tua cabeça está trazendo. Trocentas coisas, está trazendo as ideias, o que é que tu pode trazer, qual referência tu pode citar, qual não sei o quê. Trocentas coisas naquele momento. Se tu fizer isso direto no original, é lógico que tu vai errar mais. É lógico que em algum momento tu vai cometer alguma incoerência, tu vai falar alguma coisa sem sentido, tu vai esquecer uma palavra, porque tua cabeça está pensando várias coisas ao mesmo tempo, mesmo que sobre a redação. Então, o momento do rascunho é um momento que tu organiza tuas ideias e, ponto-chave agora, é um momento que, depois que tu fazes o teu rascunho, tu vai ler para tu poder saber se aquilo ali tá bom ou não. Professora, mas tu acha que eu ia fazer uma coisa que eu acho que não tá boa e eu sou doida? Porque o aluno pensa isso. Sou doida, professora, eu vou ler um negócio que eu acabei de fazer, eu sei que fui eu que fiz. Mas é justamente a tua cabeça pensa um monte de coisa. A gente é meio doido, né? O ser humano, na verdade. Quando eu digo a gente, é todo mundo. Então você vai ver se aquilo ali que você dispôs está coerente, se tem alguma coisa que você possa mudar. Isso a gente faz no rascunho. É para isso que serve o rascunho, e não para tu fazer uma redação duas vezes, para tu se cansar, para é para isso. Então, o aluno, eu costumo dizer, Luiz, isso vai servir agora, para o que eu vou lhe dizer agora. Vai servir para a sua vida, como um redator, que você pode precisar escrever coisas no seu trabalho futuramente, enfim. Se você escreve uma coisa, se você faz um rascunho e você não lê, realmente não tem necessidade de fazer. Vamos criar uma suposição aqui, Luiz. Tu está lá na prova do EPICA e Deus me livre, Deus o livre, tu não tem tempo mais de fazer as duas partes da redação, né? Que é o rascunho e o original. Tu vai optar a fazer o quê? O original. Tu não é besta? Tu vai ficar sem nota? Porque se tu fizer só o rascunho, tu vai pra zero. Redação a lápis não é corrigida em lugar nenhum do mundo. Exceto na escola, que a professora ainda abre uma exceção quando o aluno faz um negócio desse. Eu não abro não exceção, viu? Se me mandar redação de lápis, zero. É sério, zero. Zerou. Não, professora, mas as ideias... Zero. Tem que estar de caneta. Caneta preta ou azul. Então, se tu só tem um tempo curto para fazer, porque tu não conseguisse fazer a gestão de uma prova e de outra, do tempo, de português e de matemática, tu vai fazer o quê? O original. Tu vai correr todos os riscos. Mas tu vai estar sendo treinado. A gente está estudando, inclusive, para isso, para que tu, quando chegue lá na hora, tu faça a prova portuguesa, as provas que tem que fazer da EPK, né? Português, matemática e as outras disciplinas, e tu possa fazer rascunho, colocar tuas ideias lá, que vai estar fervilhando, organizar aquilo ali antes de passar para o original. Então é no rascunho que tu vai fazer isso. Aí, eita, caramba, tô repetindo que só essa palavra, eu tô lendo aqui. Quantas vezes eu repeti isso? Deixa eu tirar. Como é que eu posso colocar isso aqui? Menino, que coisa sem sentido. Fui eu que escrevi isso aqui, foi Jesus Cristo. Calma, o que é que eu quis dizer aqui? É isso o rascunho. E não, terminei o rascunho, ponto final, pega o original, começa a copiar. Fizesse nada. Aí tu tá cansando a mulher, que eu não oriento. Se tu for fazer um rascunho para tu fazer, terminar, botar ponto final do último parágrafo e começar o original direto, fizesse nada. Só está perdendo tempo, realmente. Teu tempo é valioso. O tempo da gente é valioso. Então, não adiantou de nada. Rascunho serve para ser feito e corrigido. Pode falar. Eu tava no sábado, aí eu fiz um texto, quando eu terminei eu achei que tava muito ruim. Aí depois eu refiz outro totalmente diferente do primeiro. Aí eu achei ruim de novo, e esse, Eita, esse já foi o terceiro que eu fiz. meu Jesus. Esse aqui que tu tá dizendo que eu corrigi, né? Aham, daí. Meu Jesus do céu. Mas pronto. E isso aí é perfeito. Então você já sabe o que é um rascunho. É isso que eu quero dizer. Então você faz, você analisa aquilo ali, você tenta melhorar aquilo ali para passar para o original. E às vezes a gente tá num dia não muito bom também. Tem isso, né, Luiz? Tem isso do dia, tu sabe, né? Isso que eu tô falando. Como estudante, a gente tem um dia que não tá muito bom para produzir, as ideias parecem que não saem e tal. Quando isso acontecer, Luiz, e tu tiver tempo, que foi o caso, né, para fazer, aí é bom fazer isso que você fez, fazer novos textos. Mas nem sempre a gente tem esse tempo. Então a gente tem que trabalhar em cima de eu produzir um rascunho, vou corrigir e melhorar isso aqui. Eu não tenho tempo de ficar mudando tanto. Entende? Então é isso. Então, o que é que eu posso fazer de observações aqui? A gente tem que evitar repetição, repetição de tópico frasal, ou seja, de frases ou de palavras. Tu não vai estar usando coisa, é uma coisa, outra coisa. Coisa. Pensa comigo, Luiz. O que é coisa? Coisa é tudo e é nada. Já parasse para pensar nisso? Eu digo assim, Luiz, pega aquela coisa ali. Se eu não apontar, não especificar, tu vai dizer, coisa, Laís, que coisa que eu vou pegar? Eu digo, menino, ou senão a gente diz assim, tem gente que ainda piora, Luiz, faz assim, ó,
Não tem aquela coisa ali que tá acima daquele negócio coisado. Meu irmão, como assim coisa que está em cima do negócio coisado? A gente não vai para lugar nenhum com coisa em cima do negócio coisado. Porque ninguém entende. Coisa pode ser tudo. Eu quero te dizer uma coisa, pode ser uma ideia. Olha, aquela coisa pode ser um objeto. Então, o que é que eu quero dizer, Luiz, com a palavra coisa? Não é que ela seja, é, não é uma palavra assim, a última palavra do mundo que a gente vai usar, não. Mas existem contextos muito específicos para a gente usá-la, mas a gente deve evitar quase sempre numa redação, Luiz, porque ela é muito genérica, ela generaliza muito. É lógico que o contexto recupera, tá certo? Mas num texto redacional, da tipologia dissertativa argumentativa, a gente vai evitar coisas como, coisas como coisa. Coisas. Coisas como coisa, a gente vai evitar. Coisas como atualmente, Luiz. Quando a gente não sabe muito bem das coisas, quando a gente não tem propriedade, a gente fala, atualmente está acontecendo. Às vezes está acontecendo desde o tempo da nossa avó, mas a gente fica, atualmente. Atualmente é muito genérico, entende? Então, no texto dissertativo, a gente vai evitar coisas dessa natureza. Agora, toda vez que eu falar coisa, eu vou ficar lembrando disso, certo? Então, eu coloquei o coisa para isso. E quero bater nesse ponto aqui dessa redação. Lembrando que eu só estou trabalhando coisas bem básicas, que nunca você pode cometer. Eu não estou trabalhando o conteúdo ainda do introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos chegar lá, passos de tartaruga, para a gente poder fazer o negócio bem direitinho. Outra coisa que você deve evitar, Luiz, é dizer que está concluindo as coisas, os parágrafos, as ideias. Porque é uma redundância. Imagine você que eu diga assim, Luiz, ó, eu estou subindo para cima. Ô Luiz, me diz uma coisa, tem como eu subir para baixo? Não, né? Não, tá bom, Luiz, tá. Eu só vou entrar para dentro e tá tudo resolvido. É lógico, só dá para entrar para dentro. Quando você diz que está concluindo e você está concluindo, isso é uma redundância. Isso não se faz no texto dissertativo também, tá? Então, é, nem para começar, começando, iniciando, nunca, porque se é o primeiro parágrafo ou se é a primeira ideia, você está começando. Então, você nunca vai dizer iniciando, começando no começo. E nunca vai dizer concluindo, conclui-se que. Não. Ô, professora, sério? E eu vou usar o quê? Tem muitos outros termos, muitos outros conectivos que conclui sem precisar dizer que está concluindo. Portanto, dessa forma, assim sendo, destarte, que significa dessa maneira, que é um termo mais culto, a gente pode usar de vez em quando, certo? Então, a gente não vai dizer que está concluindo. Logo, pode-se concluir que ainda. Tu está no finalzinho do parágrafo. Aí a gente lê e faz, é óbvio que tu está concluindo a tua ideia, porque tu está no final. Aí tu botou aqui no finalzinho, ó, portanto, para solucionarmos, foi aqui que botou, foi algum outro momento, ó. Concluindo, se não, tu botasse nos dois últimos parágrafos do desenvolvimento. Esquece-se concluindo para o final. Tá conseguindo aproveitar as dicas por enquanto? Tudo certo? Beleza. E lembra que tu vai ter aula gravada, então, professora, foi muita coisa, foi muito rápido, tu assiste depois com calma e tu pode ainda vai ter o material. Mas tu não vais colocar números. Ó, perceber que há quatro principais, só data que você vai poder botar em algarismo. O resto você vai botar por extenso. Porque pensa comigo, tu está escrevendo uma redação. Então, a pessoa que corrige tua redação quer ver se tu domina a língua escrita. Os algarismos fazem parte da nossa língua, é verdade. Mas num texto redacional, você vai botar isso por extenso. Então, quatro se escreve quatro. A única coisa que não precisa é em data, por exemplo, né? Dia 21 de janeiro, você pode botar o 2 e 1 de janeiro. Não pode botar 21.01. Feito data que a gente bota numa folha que a gente vai começar a fazer alguma anotação, certo? Então, datas, elas vão poder vir em algarismo misturado com a parte extensa. Do contrário, é tudo extenso, ou seja, escrito, certo? Professora, porcentagem, eu posso botar o número? Deve. Então, 4% é você ia botar o 4 e a porcentagem. O íconezinho, né, o símbolozinho de porcentagem. Do contrário, todos os outros números que você vai se referir, Luiz, você vai botar escrito 21 pessoas tiveram não sei o quê. Aí você vai escrever 21 e não vai botar 21 em algarismo, certo? Eu acho que do geralzão, Data, Luiz, pode falar. data, data escreve o algarismo ou... Data escreve o algarismo, ó, 21, aí de janeiro, de fevereiro, aí extenso. Não, não, data, tô falando, eu quis dizer ano, 2020, Não, 2021. bota também, bota algarismo, algarismo.
A data que eu quero me referir. Pensa na carta. Quando a gente vai escrever uma carta, pensa no gênero carta. Então, como é que a gente bota? Recife, vírgula, aí, 21, aí. A gente está em novembro. 21 de novembro de, aí, 2025. 2025. Certo? Então, vem como se fosse data e ano em algarismo. Aí pode, inclusive, dentro de qualquer texto. Certo? No mais, algarismo é por extenso. Hum, bem, como eu te disse, as outras partes referentes a conteúdo a gente vai trabalhando. A gente vai voltar muito para essa redação, porque eu quero te mostrar no nosso caminhar aqui o quanto tu vais evoluindo. Vai dizer, meu Deus, olha o que eu fazia, professora. Tu vai ver. Vai dizer, ah, meu Deus, eu cometi isso que só na primeira redação, porque é normal, faz parte do processo mesmo. Bem, trabalhado isso aqui, Luiz, no primeiro momento da tua redação, eu quero te mostrar a estrutura de um texto narrativo, ou dissertativo. Deixa eu só abrir aqui meu whiteboard, meu quadro, e deixa eu pegar o nosso slide. Estou saindo de uma gripe, mas graças a Deus estou bem. Estou só abrindo, só espera um pouquinho. Texto dissertativo, achei. E eu fiz uma pastinha aqui que eu vou te passando as coisas, tipologia dissertativa argumentativa aqui. Oi, já estava aberta aqui, eu só que não estava achando. Bem, a gente vai trabalhar, eu vou compartilhar contigo agora, esse quadro aqui que eu vou disponibilizar o link para você, que aí você pode ter acesso a ele. Deixa eu só... Deixa ele abrir aí primeiro. Calma que tá tudo pequenininho, mas vai ficar grande. Aí esse quadro aqui eu libero o link para você, Luiz, aí você tem acesso a essas informações e tal. Então, quase tudo que eu for trabalhando aqui com você, como ele disse, nunca se preocupe em estar anotando, assim, no desespero de, ai meu Deus, mas a professora está falando muito, é muita ideia e eu quero só que você compreenda aqui o que eu estou falando sempre. E aí depois você vai recapitular pelo material, pela aula gravada e vai produzir o que eu pedi. Então, vai ser bem tranquilo, você não precisa nunca estar professora, mas se eu quiser ter um caderno aqui ao meu lado, uma folha, para eu ir pegando algumas ideias, porque eu lido muito bem assim estudando, se for o seu caso, sem problema nenhum. Eu só não quero você, professora, pausa aí para eu copiar isso aqui. Não precisa, eu vou te passar. É isso que eu quero dizer, tá? Qual é a estrutura de um texto dissertativo? Tá conseguindo ver o compartilhamento do quadro amarelo, tá? Beleza. Qual é a estrutura de um texto dissertativo? Tem título, que no caso do Enem é opcional, tu já sabe. Professora, e para o do IPK? Vamos colocar, vamos treinar isso, beleza? O título, eu quero começar por ele te dizendo que é assim, Luiz. A dica de ouro que eu vou te dar para o título é: tu primeiro vai se preocupar em escrever teu texto, de acordo com o que a gente vai estudar, como deve ser. Mas tu vai se preocupar só com isso. Então, tu nunca vai pegar uma redação, tu nunca deve pegar uma proposta lá redacional e ficar, meu Deus, qual é o título que eu vou dar aqui agora? Sem ter nem escrito nada. Isso é loucura. Por quê? Pensa comigo, Luiz, pela coisa óbvia. O teu título resume o teu texto. Para tu saber como tu pode resumir teu texto, tu tem que primeiro produzir o teu texto. Como é que tu pode resumir depois dele? Então, tem muito aluno que fica, qual é o título que eu posso estar aqui? Pelo tema. Disso aqui, qual é que eu posso tirar? Besteira tua. Tu primeiro desenvolve o que tu precisa, tu vai defender teu ponto de vista, que a gente chama de tese, tudo isso a gente vai trabalhar. Tu defende ali, depois que tu terminar, que tu der uma lidinha no teu rascunho, tu vai dizer, rapaz, eu poderia resumir com isso aqui, ó, que é isso aqui que eu tô defendendo. Aí tu coloca o título, que a gente vai treinar. Mas eu preciso que você entenda a lógica. Tá entendendo a lógica? Não tem sentido eu dar um título para uma coisa que eu não fiz. Como é que eu vou resumir uma coisa que eu nem fiz ainda? Então, o título é isso. O texto ele vai ser em prosa, tu já sabes, ou seja, significa que não é em verso, só isso, é feito em parágrafos. E esses parágrafos, Luiz, eles tendem a variar aí de 5 a 8 linhas. Tá? Isso é só informação assim bem é importante, né? Mas a gente vai trabalhar, Luiz, com 4 parágrafos sempre. Eu vou ensinar você um modelo de redação, que de tanto treinar você vai servir para o EPICAR e vai servir para o futuro. Vai ser massa para você isso. Você vai estar muito se antecipando muito com relação a outros colegas, por exemplo, da sua faixa etária, pensando já no futuro lá, tá? Então, o nosso modelo, o modelo que eu trabalho aqui no CPLR são 4 parágrafos, para redação nota 1000. A gente chama nota 1000 por causa do Enem, tá? Então, a gente vai ter uma introdução, feito você fez, igualzinho, 2 desenvolvimentos e uma conclusão, que a gente chama também de proposta de intervenção. Então, aqui eu digo, ó, você vai fazer 4 ou 5 parágrafos.
certo? Isso, o geral dos alunos podem fazer de 4 a 5. Aqui no CPLR a gente tem um modelo, que é com 4. Então, a gente sempre vai produzir aqui 4, para facilitar a tua vida. Tu vai entender como é que funciona e vai ficar aplicando aquilo ali para vários temas, certo? Então, aqui a gente faz com 4, por isso que eu boto a bolinha ali no 4, a gente vai fazer uma introdução, 2 desenvolvimento e uma conclusão. Que esses parágrafos vão ter de 5 a 8 linhas, que vai chegar ali em 30 linhas, no máximo, que é o Enem que pede e que vai ser mais ou menos o que você vai fazer no EPICA. Respeitar as margens, tu já sabe, porque tu respeitasse, tá? Eu vou só te mostrar o óbvio da tua redação, de novo, que eu já nem sei mais onde tá, que fica nessa resenha aqui. Vou te mostrar aqui só para reforçar. Ó, tu respeitasse a margem. Até porque nessa folha aqui tu não tivesse a opção, né, Luiz, de não respeitar, porque ela tem um traço preto. Na verdade, ao final, tu já sabe, eu não posso passar daqui. Só que nem toda folha de redação, Luiz, vai ter esse traço preto, esse quadrado, não. Se não tiver, você já sabe. Onde termina a linha é onde eu tenho que terminar de escrever. Não pode ter ifinzinho depois. Não pode ter nada. Você vai até onde vai a linha, que é o que você fez, parágrafo. Isso é só para reforçar o que você já sabe. Só estou lhe mostrando, Luiz, a margem é isso aqui e você fez certo, tá? O texto do Enem, tá, Luiz? Pelo amor de Deus, tem de 8 a 30 linhas. Porque o aluno, quando vê isso, eu não sei se tu já ficasse com o olhinho brilhando. Aí, caramba, professora, só 8 linhas, eba, vou fazer de 8. Porque quem não quer fazer uma redação só de 8 para se livrar? Só que o problema, Luiz, o grande problema é que uma redação de 8 linhas, o aluno não passa, o candidato do Enem não passa. Ô, professor, e por que eles dizem que pode de 8 para cima? Porque o candidato tem a prova, a redação corrigida. Ô, professor, e por que você está dizendo que não passa? Se ele for muito bom em todas as disciplinas, pode até ser, Luiz, eu acho muito difícil, eu não conheço. Eu realmente não conheço a história de um aluno que escreveu uma redação de 8 linhas no Enem e passou no curso que queria. Eu não conheço. Pode ter, viu? Isso que eu tô dizendo que não conheço é porque eu não conheço. Mas o aluno tem que ser muito bom em todas as provas, provavelmente. Só se ele fechar, sei lá, um grande gênio que não quer escrever redação. Vai que. Entendeu? Aí ele tem uma nota mínima na redação, mas consegue. Por que dificilmente consegue? Porque o peso da redação é muito forte para a classificação. E aí, se o aluno escreve 8 linhas, como é que o aluno vai apresentar o tema, desenvolver e concluir em 8 linhas? Não dá. 8 linhas é um parágrafo. Não dá. Mas o fato é que, no Enem, para você ter a redação corrigida, mínimo de 8, certo? Como é que a gente trabalha aqui, Luiz? Não são 4 parágrafos? Pensa comigo aqui. Tu é bom em matemática, né? Passasse em segundo lugar, com certeza. Já dá para ver pela tua cara de nerd, que é que tu é bom em matemática. Ó, se a gente vai trabalhar com 4 parágrafos, pela lógica, a gente tem que ter, se o parágrafo tem que ter no mínimo 5, qual é o mínimo de linhas que a gente trabalha aqui? 20. 4 parágrafos com 5 linhas. Então, o mínimo que a gente vai trabalhar aqui. Ah, professora, mas a minha introdução deu 6, meus 2 desenvolvimentos, cada um estava com 7 e a conclusão deu 8. Tem que chegar até 30. Tá tudo certo. Essa proporção tá certa. Mas o mínimo é 5. Então, pela lógica, a gente sempre vai trabalhar. Qualquer redação que eu passar aqui para você, ela vai ter um mínimo de 20 linhas. E o máximo, 30. Tranquilo? Posso prosseguir? Então, o texto tem que ter de 8 a 30 linhas. Atenção aos conectivos obrigatórios. A gente vai ver, Luiz, que tem que ter, porque o Enem exige, e tu já vai fazer isso na EPICA, porque tu já vai demonstrar que tu domina tudo. É essa parte boa que a gente vai trabalhar. Tu vai mostrar assim, eu sei fazer um texto dissertativo. Bom, modelo Enem, quem der é EPICA. Tu vai mostrar que tu domina as regras, né? Então, a gente tem 4 parágrafos, Luiz. Conectivo é o que liga um parágrafo ao outro. Tem sentido eu colocar um conectivo na introdução que está começando, eu vou ligar ele ao quê? Vê como é lógico. Não tem sentido. Eu estou começando o meu texto. Eu não vou botar começando nem iniciando, a gente já viu, não pode. Mas eu não vou criar conectivo. Então, onde é que podem se encontrar esses conectivos? Ou nos desenvolvimentos, ou na conclusão. São 2 obrigatórios, Luiz. Então, minha dica é, pelo menos um desenvolvimento tem que ter conectivo e pelo menos a conclusão tem que ter um conectivo. A conclusão sempre tem. A gente sempre diz, portanto, dessa forma, não pode ser concluindo. Portanto, dessa forma, isso é o conectivo. E no desenvolvimento, teve até um, deixa eu ver se você colocou no desenvolvimento. Vamos ver tua redação. A gente vai e volta, viu? Quando falamos, não. O segundo problema, quando você bota o segundo problema, significa que antes você trouxe o primeiro, que na verdade você trouxe vários. Você disse que aqui o segundo problema, mas tu tinha trazido um monte no primeiro parágrafo. É uma das coisas que eu botei aqui
Eu botei assim, você citou vários no parágrafo anterior, vários problemas. Você ia focar em um, mas você falou muitos. Eu dividi o primeiro problema em quatro outros subproblemas. Isso. É isso que a gente vai evitar. Foi exatamente o que eu pontuei aqui. Isso diz respeito ao conteúdo. A gente vai trabalhar isso. Tu trouxesse muito conteúdo, Luiz. Foi bom essa parte. Mas quando eu digo bom, é assim: a gente não vai trazer tanto, a gente vai trazer alguns para falar sobre eles e não trazer um monte. É isso que a gente vai focar, entendeu? Mas quando você diz onde eu quero chegar, Luiz, o segundo problema, ou também é importante salientar, significa que você já salientou, você já trouxe outra coisa antes. Aí você cria uma conexão de um parágrafo com o outro. É isso que é conectivo interparagrafal. Tá dando para entender? Ó, tu trouxesse na conclusão, ó, portanto, você está concluindo que algo foi dito antes. Isso é conectivo. Aí o Enem, lá no edital, ele diz, tem que ter conectivo interparagrafal. Dois, pelo menos. Certo? Professora, você podia estar se perguntando, né? Estou criando aí essa possibilidade. Ô, professora, e se eu quiser colocar um conectivo no desenvolvimento, outro no outro e outro na conclusão? Pode? Pode, porque é no mínimo dois. São dois conectivos obrigatórios. Interparagrafais. Se lembra, Luiz, que interparagrafal significa entre parágrafos. Não é dentro do parágrafo, é entre um e o outro. Beleza? Aí eu botei aqui conselho. O primeiro no primeiro desenvolvimento, ou no segundo, e outro na conclusão. Mas se tu quiser colocar nos três, pode. O que não pode é na introdução, e é óbvio por quê, né? Aí eu coloquei aqui, Luiz, dicas de ouro. Vamos ver quais são essas dicas de ouro. Presta atenção aqui. Quando não souber escrever uma palavra corretamente, troque-a por outra de sentido equivalente. Aí eu queria botar uma palavra. Aí a professora mencionou uma palavra destarte, mas eu não sei como é que se escreve. Eu vou tentar mesmo assim. Tente não. Coloque aqui, você sabe. Ah, mas eu queria um termo em inglês. Aí eu vou botar aqui agora. Evite usar estrangeirismo no seu texto. Use palavras sempre, Luiz, que você puder. Você não fez isso de estrangeirismo, mas eu estou reforçando. Sempre palavras da língua portuguesa. Tem muita gente que fala, mas é porque eu domino o inglês, é porque o inglês é a língua mais falada no mundo. Eu vou trazer umas expressões para deixar meu texto mais rico. Não vai deixar mais Tipo rico, porque... show? Oi? Tipo show? Show já é aportuguesado. Já existem palavras, foi ótima a sua pergunta. Vou reforçar isso aí do show. Shopping. Tu sabia, Luiz? Vamos lá, vamos falar sobre isso aí. Show, né, que normalmente a gente escreve assim, show, que a gente escreve assim na língua portuguesa, né? Que seria show, estranho, né, Luiz? Mas é assim, vice a língua portuguesa. E shopping, Luiz? Se você for imaginar, quando a gente pensa na língua portuguesa em escrever shopping, a gente escreve da forma estrangeira. Shopping se escreve assim na nossa língua. Shopping. Desse jeitinho que eu estou colocando aí. Isso está no nosso dicionário de língua portuguesa, no VUP, que é um dicionarão, só de língua portuguesa, de palavras que foram internalizadas, né? Porque se escreve assim na origem do estrangeiro e aqui se escreve assim. É, é lógico, Luiz, que nem todo mundo conhece essas palavras que já são tão usadas em inglês aqui em português. Então, se você precisar usar na sua redação, qualquer redação de língua portuguesa, um termo estrangeiro, você vai usar aspas. Só que tem palavras que já são muito, já faz muito parte da nossa família de língua portuguesa. Então, por exemplo, show, shopping, você usando, ela vai passar ali batido, se é que tu entende, porque todo mundo só usa assim, embora se escreva assim, como eu estou te mostrando, tá? Em português. Mas eu quero dizer assim, expressões, palavras que não são feito essas. Você vai evitar. Você sempre vai procurar. O que é essa expressão que eu gostaria de usar em inglês, que eu estou pensando nela em inglês, como é que eu poderia traduzi-la numa expressão mesmo, em português? Como é que eu poderia falar isso em português? Você vai sempre dar preferência a termos e a expressões em língua portuguesa, é o que eu quero dizer. Não vai encher seu texto nunca de palavra estrangeira. Isso pode ser inglês, espanhol, qualquer língua, certo? Então, a dica de ouro é essa. Quando eu não souber usar uma palavra, porque tem uma palavra que eu queria muito usar, mas eu não sei se é com S ou com Z. Tá com dúvida? Existe outra palavra que pode substituir? Usa outra. Porque tu vai evitar o quê, Luiz? Erro de ortografia. Tu tá entendendo a lógica que eu tô dizendo? Se eu quero usar, é um exemplo, viu? Vê o exemplo que eu vou dar. Tu vai dizer, professora, pelo amor de Deus, eu quero usar casa. E eu não sei se é com S ou com Z. Ah, tá. Volta para educação primária, né, Luiz? Mas enfim, eu quero usar casa. Eu estou pegando esse exemplo bem besta, mas é só para você entender a lógica. Eu quero usar casa. Eu não sei se é com S ou com Z, eu uso um outro.
Um outro termo que eu posso usar ali, que eu sei que eu não vou errar e que cabe ali, eu vou usar lar. É um exemplo. L-A-R. Tá? Cabe no que eu vou colocar. Estou dando um exemplo que cabe, porque se eu não vou botar lá por casa se não couber, né? Ali, no contexto. Então, você vai evitar usar palavras, mesmo que comuns, que você não saiba como se escreve. Se você não souber como se escreve, deixa eu ver, tem alguma outra palavra que poderia dizer essa mesma coisa, já que eu estou em dúvida? Aí você usa essa outra, porque você está evitando o erro de gramatical, beleza? E, Luiz, olha o que eu coloquei aqui, que aí eu vou voltar para a tua redação agora, porque a gente está trabalhando pontos da tua redação bem gerais hoje, com dicas de estrutura e com o que é que tu cometesse na redação que tu vai evitar cometer daqui para frente, para sempre, em texto dissertativo. Texto sempre em terceira pessoa. Aí eu vi que você começou com muito esforço em terceira pessoa. Eu vou te mostrar isso lá na prática. E depois tu fosse para a primeira do plural, porque quase todo aluno faz isso. Aí eu vou te dar dicas hoje, naturalmente, né, que a gente está começando toda essa parte básica de como tu vai evitar isso. Tu vai entender bem isso aqui que eu vou falar, tenho certeza. Então, ô professora, tu queres me dizer que todo texto dissertativo, sem exceção, é em terceira pessoa? Não, eu não quero dizer isso. Porque o que é que vai ditar isso, Luiz? A proposta redacional. O professor que está te ensinando qualquer coisa, ele não dita nada, porque quem vai dizer é o que lá está te pedindo para fazer. Então, vão existir dissertações, não é o caso da EPICA, tá? Não é o caso do Enem, tá? É tudo em terceira mesmo, pessoa. Mas vão existir, podem existir concursos, enfim, redações na tua escola, em qualquer lugar, e peça uma dissertação em primeira pessoa. Vai estar lá escrito, faça uma dissertação em primeira pessoa, pronto, aí você sabe. Se não tiver escrito lá em primeira pessoa, você já sabe quem que é, Luiz, pela lógica. Terceira. Terceira, você não participa. E quando você não participa nem no singular, Luiz, nem eu, você escrevendo lá, eu estava, ou eu acho, nem nós, que é o que a maioria dos alunos fazem. Nós também não existe, porque nós conta com você. Nós é eu e várias pessoas. Ou eu e outra pessoa. Tu tá entendendo a lógica que não pode? Primeira pessoa é singular e plural, naturalmente. Aí eu vou te mostrar na prática, né, na tua redação, porque a gente vai vendo teoria e volta para a prática do teu texto. Estás conseguindo captar bem, Luiz? Tudo certo? Tudo fluindo com a aula? Massa. Eu de vez em quando vou perguntar, tá? Luiz, posso prosseguir? Tá tudo certo? Então nem fica assim, meu Deus, a professora fica o tempo todo perguntando, porque às vezes eu tô aqui falando feito uma matraca, né? E você precisa de um tempo para processar. Ou senão você, não, me surgiu uma dúvida. Beleza? Vez por outra eu vou perguntar. Deixa eu te mostrar aqui. Hoje a gente não vai dar intervalo, vê se tu percebesse, né? Hoje é o primeiro dia, beleza? Então segura aí a onda, mas nos outros a gente dá um intervalozinho de 5 minutinhos, é só para respirar mesmo e tomar água. É, eu coloquei aqui, Luiz, as observações, eu tu começasse. A responsabilidade intergeracional acontece, ou seja, ela, está em terceira pessoa, ela acontece, não está dizendo eu acho, eu penso, né? Beleza. Pois nos últimos anos, os recursos naturais estão sendo mais retirados do que repostos. Percebe-se, terceira pessoa. Alguém percebe isso, né? Tá todo mundo percebendo isso, mas você não tá dizendo eu, nós. Massa. Terceira pessoa aí. Aí eu quero te mostrar quando tu começa aqui, ó, Luiz. Vê. Aí tu bota assim aqui. E a preservação. Percebe-se que há 4 desafios que teremos. Pronto, tu introduzisse, tu tá vendo teremos aqui, ó. Eu tô botando aqui. Tu já começasse aqui. E tu fosse botando primeira pessoa lá embaixo também, ó. Portanto, para solucionarmos nós, eu e as outras pessoas, eu e a população. Eu sabia que não podia, mas eu tô tão acostumado que até sem querer eu botei assim, não percebi. Perfeito. Qual vai ser a forma de você perceber isso melhor que a gente vai trabalhar, Luiz? Rascunho. Qual é uma coisa que eu estou cometendo muito? É um exemplo, que é que tu vai se ligar a partir dos próximos. Vou dizer, Luiz, quando tu finalizar da correção do teu rascunho, olha para ver se tem alguma parte em primeira pessoa, aí tu vai focar. É isso, Luiz, que é essa aula da gente. A gente vai sempre por partes, nunca pensa no todo. Poxa, eu estou errando muito isso aqui, mas eu estou errando tantas outras coisas. Deixa eu focar nisso aqui, porque eu capricho nisso aqui, aí depois que eu internalizo isso aqui, aí eu passo para as outras, e assim a gente vai. É esse o trabalho da gente. Tu entendesse? Nunca tu pensa no todo. Tu nunca vai, nunca peço para você olhar assim. Você vai dar uma olhada nos apontamentos que eu fiz, mas você não vai ficar, meu Deus, eu preciso melhorar isso, preciso melhorar. Tu vai surtar. Porque a gente precisa melhorar um monte de coisa. Eu, como pessoa, preciso melhorar trocentas coisas. Se eu for pensar em tudo, eu não faço nenhuma. Tá? Por isso que eu disse a teu pai. Teu pai também fica também bem ansioso. E vai ver isso, vai ver isso. Eu disse, calma, a gente vai ver tudo, mas primeiro a gente começa pelo básico. Isso é do básico, senão tu não chega lá, não. Então, eu quero só te trazer uma outra coisa para tu pensar comigo.
Porque a aula da gente também vai ser bem prática, Luiz. A gente vai pensar a vida, assim, pensando na redação, e a gente vai trazer isso para a redação. Que eu acho que essa é a melhor forma de aprender. Redação, gramática, é assim. Porque o professor que fica muito ali na teoria, vocês ficam viajando, aluno. Eu odeio professor assim. Eu, quando era da tua época, né, que eu era mais nova, eu odiava quando o professor vinha com muita teoria, mostrava muita regra e tal, eu dizia, certo, não é muita coisa, pô, eu não vou memorizar. E eu não memorizava mesmo. Quando o professor vai trazendo coisas que faz a gente refletir, que a gente lembra dessas coisas, aí fica muito mais fácil. Pensa comigo, Luiz, uma coisa aqui, sobre esse nós e essa terceira pessoa. A gente, quando está escrevendo um texto dissertativo, porque o que é um texto dissertativo? Eu vou defender minha opinião sobre um tema polêmico. Tá conseguindo acompanhar? Tem lá um tema que foi dado para todo mundo e você tem que dizer o que é que você pensa sobre isso. Aí a primeira coisa que tu pensa é, ele está perguntando o que é que ele, o corretor lá da redação quer saber o que eu penso, então você pensa em eu acho, eu acredito, eu penso. Não é assim? Então, nós, que é eu e a população, eu e tarará. Você pensa se colocando, porque o nome da tipologia textual não é dissertação, tipo, eu defender meu ponto de vista, só que existe um jogo, Luiz, que a gente tem que fazer para adaptar entre o que a gente pensa, porque é o que a gente pensa. O que você está defendendo ali é o que você acha, a partir do que você leu, naturalmente. Mas é o que você construiu ali, você, Luiz. Então você tende a sempre se colocar, eu, nós, né, devemos, você vai se colocar. Ô, professor, e como é que eu não faço isso na prática? Pense de maneira prática. Veja, se eu disser assim para você, Luiz, eu acho que o governo deve fazer políticas públicas para defender as minorias, né? As mulheres, as pessoas de cor. E aí eu vou trazer outras coisas. Eu não quero trazer muita coisa, eu não quero que você foque nessa ideia que eu estou trazendo, é só na construção da frase. Ó. Eu acho, Luiz, que o governo deve criar políticas públicas. Segura essa ideia. Ô, Luiz, se eu, Laís, te falo do mesmo jeito, o governo deve criar políticas públicas para favorecer as minorias, para amparar as minorias. Quem é que acha isso? Quem é que está falando isso, Luiz? Tem como eu estar falando uma coisa que quem acha é Joana, que está aqui ao meu lado? Não. O que é que eu quero te mostrar com isso? Que todas as vezes que você pensar no nós, no nós devemos fazer tal coisa, isso deve ser feito, deve ser feito, ou isso aqui deve ser executado dessa forma. Se é você quem está dizendo, quem é que acha? Luiz. O que eu estou querendo te mostrar em formas práticas é que eu posso dizer as mesmas coisas, só retirando o nós e o eu. E eu vou estar dizendo a mesma coisa e é meu ponto de vista. Essa é a maneira mais fácil de você pensar a redação. Exemplo, Luiz. Eu acho que você não deveria ficar. Vou falar uma coisa nada a ver. Vice. Eu acho que você não deveria passar tanto tempo sentado numa cadeira de gamer. Estou inventando coisa, tem nada a ver, não. Isso é só o que está vindo na minha cabeça. Eu acho que você não deveria ficar muito tempo sentado numa cadeira de game, porque isso pode prejudicar a sua postura, certo? É, é importante que você não fique numa cadeira de game para não prejudicar sua postura. Eu não disse eu acho, nós, tal. Eu não me incluí em nada. Quem é que acha isso, se eu estou te dizendo? Eu. Tu tá percebendo como é fácil a gente tirar da primeira pessoa? Porque tu vai trazer a ideia. Então, como é que tu vai observar isso, Luiz? Isso que eu estou te dizendo vai fazer com que tu não erre, com que tu não bote o nós? Não, tu vai botar no rascunho, tu vai ver. Como você falou, pelo hábito, você vai fazer isso. Só que quando você estiver lendo, aí você vai pensar nessa estratégia que eu estou lhe trazendo. Calma, eu estou dizendo isso aqui, eu acho, nós, eu vou tirar essa informação aqui. Como é que eu coloco a ideia? Colocando a ideia de que ela deve ser feita, de que é assim. Quem é que acha que ela é assim? Você, mas você não vai dizer eu acho, eu acredito, eu penso, nós devemos. Você vai simplesmente colocar isso aqui deve ser feito. Isso aqui é assim. É assim e deve ser feito. Quem é que pensa? Luiz. Mas ele não disse que era ele, nós. Tá fazendo sentido mesmo? De verdade, tá conseguindo aproveitar bem? Beleza. Tá, vou voltar lá, tá? Então, da parte de introdução, Luiz, de introdução, de estrutura, bem geral, é isso aqui que tu tem que fazer. Lembrando que tu vai ter acesso ao quadro, então tu vai poder revisitar, porque senão fica muito teórico. Estou te passando muita dica. Eu sei que você está compreendendo, mas é muita informação. Então é importante depois você recapitular. Então, título opcional, Enem. Nesse a gente vai botar, lembrando que primeiro faz o texto, depois faz o título. Texto em prosa, tu já sabe, tu já fizesse. Tá faltando um acento de parágrafos ali. Faça 4 ou 5 parágrafos, você vai fazer 4 aqui comigo sempre, introdução. 2 de desenvolvimento, a gente vai trabalhar um por um. E vai ser massa a forma como a gente vai trabalhar, tu vai ver. Porque tu vai analisar textos excelentes e a gente vai encontrando cada tópicozinho desse que eu vou te mostrar. Tu vai ver no texto, tem que ter isso aqui. Aí vai ficar mais fácil. E a conclusão, respeitar as margens, óbvio, né?
Nunca pode ultrapassar as margens. Professora, mas eu quero fazer uma divisão silábica lá no final, porque não cabe a palavra toda. Tu vai botar o hífen dentro da linha. Até isso. Professora, como é que eu vou calcular isso? No teu rascunho. O danado do rascunho serve para isso. Esse danado serve para isso. Então, respeitar as margens. O texto vai ter da gente aqui de 20 a 30. Esse de 8 lembra que é o Enem, tá? Mas a gente aqui é 20 a 30. Se você fizer menos do que 8, você zera lá. E aqui comigo, se você fizer menos de 20. Porque a gente vai trabalhar um modelo que você vai precisar para o EPICAR, tá? Então, não pode. Não é assim, professora, eu fiz menos, mas eu botei conteúdo. Zera. Vou trabalhar com você em cima das normas que faria você zerar em outros lugares, tá bom? Atenção aos conectivos obrigatórios. Você também já entendeu. Você sabe o que é conectivo, até porque você estudou, passou em segundo lugar, você já sabe o que é, que são os que ligam. Mas a gente vai trabalhando isso aqui. E as dicas de ouro. Não souber uma palavra, troca por outra. Professora, eu posso trocar uma palavra por uma expressão? Lógico. Se ela estiver dizendo a mesma coisa e você não for errar, evitar você errar, massa. E evite usar estrangeirismo. Nunca use de opinião pessoal. A gente vai finalizar a aula de hoje falando sobre isso. Eu tenho 2 vídeos para passar para você assistir em casa, do YouTube, tá? Um é falando sobre o que é argumento, que a gente vai falar na aula que vem, e o outro sobre a estrutura redacional. Isso é só para antecipar, certo? Tu tem o WhatsApp, Luiz? Tem. Pronto. Teu pai vai me passar teu zap e a gente vai ficar em contato, assim. Em contato surgiu uma dúvida, assim que eu puder responder, lembre que eu sou professora. E sou psicanalista também, estou sempre atendendo. Então, o que eu quero dizer é, quando você falar e eu não responder de pronto, quando assim que eu puder, eu respondo, tá certo? É, e a gente vai ficar em contato, porque eu vou te passar esses links, os PDFs, que aí tu pode abrir tudo pelo WhatsApp do computador, baixar os arquivos e tudo, tá certo? É, aí eu vou te passar para tu assistir esses 2 vídeos e um material em PDF para tu dar uma olhadinha também. E tudo isso a gente vai trabalhando nas próximas aulas. O que é que eu quero te falar, Luiz, para a gente começar sobre um texto dissertativo? O que é um texto dissertativo? Tu vais argumentar para defender teu ponto de vista. Isso eu sei que tu já sabe, porque senão tu não teria feito essa redação, se fizesse. Mas, então a gente parte de um começo legal. Só que, Luiz, a gente tem que entender bem o que é essa danada dessa argumentação, porque o texto dissertativo, ele começa com esse nomezinho, vê que nomezinho bonitinho, tese. Tem muita aluno que faz, meu irmão, que viagem, esses termos novos, né, para vocês. Tese, não sei o quê, que danada é isso? Vê como é simples, Luiz. Também vou partir de exemplo do dia a dia. Eu tenho uma opinião sobre Joana, normalmente eu uso esse nome dessa personagem, Joana, porque não sei, tu vai ver muito eu falar de Joana. Joana não é nenhuma pessoa daqui de casa, nem não, é porque eu falo mesmo, Joana. Então, Joana está aqui, e eu chego para Joana e digo, Joana, você não deve se sentar assim. Por que, Laís? Porque eu acho que não deve. Isso é uma opinião extremamente pessoal, isso é opinião. Ou eu digo, Joana, tu tá tão feia hoje. Alguém pode olhar a Joana e achar a Joana linda hoje, tu concorda? Porque beleza é uma questão de opinião. É abstrato esse conceito. Então, tem gente que acha uma pessoa legal, tem gente que me acha super chata, tem gente que me acha legal. Tem gente que me acha bonita e tem gente que me acha horrível. E assim sucessivamente, né? Ou legal e chata, ou feia ou bonita. Isso é opinião. Opinião é uma coisa muito pessoal. A gente não precisa estar usando de muito argumento. É só aquilo que a gente acha e pronto. Tanto é que a gente diz assim, a gente final, por quê? Porque eu acho. Sei lá, porque eu penso assim. Isso é opinião. Então, o texto dissertativo, ele não tem que conter opinião, que é o que eu botei lá na dica de ouro. Não dê sua opinião. Sua opinião é pessoal. Lá no texto, você tem que trazer algo embasado. Você estudou o tema. A professora, na prova, eu não estudei o tema, não. Estudou, porque lá na prova ele deu um monte de texto para você fazer interpretação. Lá, né, Picar? Dessa prova que você fez, por exemplo. Tem um monte de texto que ele vai trazendo informações e tu vai construindo uma, ou deveria, uma tese, que é onde a gente vai chegar. Então, a opinião é o meu achismo. Isso aqui que eu acho, Luiz, se transformar numa tese, eu tenho que argumentar. Eu não vou dizer para Joana assim, Joana, olha a diferença. Joana, não senta assim não, porque se tu ficar sentada assim, tu vai ter problemas na coluna cervical. Por que, Laís? Sei lá, porque eu ouvi falar, porque eu acho que é. Porque eu sempre vi. É uma coisa muito pessoal. Ela vai dizer, mas eu vou continuar sentando, vice. Outra coisa, eu dizer assim, Joana, tu sabias que ficar sentada assim causa uma lesão na coluna vertical? Segundo especialista tal, que diz tal coisa. Ou segundo dados que mostram que pessoas que se sentam sem ser com o ombro reto, né, bem posicionado para trás. Então, eu vou trazer informações, Luiz, que comprovam que aquilo, que aquela minha opinião inicial, ela se fundamenta. Isso é tese. O que é uma tese, então? É a minha opinião
que eu formei a partir de leituras que eu fiz, de coisas que eu vi, de também conhecimento de mundo, com argumentos. Então, no teu texto dissertativo, tu vai defender a tua tese dissertativa. É isso. É você, sobre esse tema eu penso isso. Eu penso isso. O que eu sei sobre esse tema é isso aqui. E eu vou defender isso aqui a ferro e fogo. Vou dizer, ó, isso aqui é um problema por conta disso e disso, que é o que a gente vai ver como é que se estrutura os desenvolvimentos. Então, isso aqui é assim por conta disso e disso, que precisa melhorar isso, isso e isso. Pronto. Aí virou tese. Outra coisa é tu dizer, eu acho que a natureza não está sendo cuidada. Por quê? Não sei, porque eu passo na rua e vejo. É muito pessoal, é muito pequenininho tu passar na tua rua e ver isso. Tu tem que comprovar. Tu tem que dizer que tal autor fez isso, tu tem que trazer um dado. Professora, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer isso? Tu vai ter o suporte dos textos motivadores, a gente vai estudar temas específicos e tu vai construindo. A gente chama isso de repertório cultural. Tu vai construir teu repertório. É lógico que tu não é um grande gênio que vai chegar aqui, sobre esse tema aí, eu sei, professora, que 90% da população. Tu não vai saber. Eu não sei. Imagina tu, Luiz, né? Que tem muito chão ainda aí. É lógico, a gente vai construindo. Eu estou construindo, a gente até a morte constrói nosso repertório cultural. A gente vai conhecendo temas, as coisas, vai vendo reportagem, vai lendo uma coisa ou outra, conhece um livro que fala sobre aquele tema, uma música que a gente consegue associar, enfim. Então, eu queria muito deixar claro, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, que opinião é algo extremamente pessoal, é um juízo de valor que a gente faz, que a gente chama, é um juízo de valor. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso assim, eu penso assado. Outra coisa é quando você vai argumentar. Quando você vai argumentar, que nem aquela argumentação com pai e mãe, é uma argumentação sólida, né? Você vai defender uma tese. Você pensa uma coisa e você vai dizer, isso aqui é assim por conta disso, 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 disso. Aí, por isso, se tornou sua tese. Dentro do texto dissertativo, certo? Deu para entender mais ou menos, não deu? Deu para acompanhar? Gostou da aula de hoje? Tu Uhum. acha que tu vai ter dificuldade de acompanhar aqui comigo sendo online, sendo assim? Não, não. Nenhuma, né? Eu disse a teu Uhum. pai, aproveita e diz a ele, "Ô, painho, isso é tudo história. Tem gente que não sabe dar aula online. É verdade, Luiz. E eu estou te dizendo isso como aluna também, né? Eu estou fazendo a minha terceira pós-graduação e essa é a segunda que eu faço online. E eu estou trabalhando com online já, acho que já tem 5 anos, né? Desde 2020. Aí eu falei isso pro teu pai, homem, pelo amor de Deus, eu trabalho com trocentos alunos online. E é muitas vezes muito melhor, exceto por não dividir a comida e por não dar abraçar vocês, é muito melhor que o presencial, por conta dos recursos, realmente, sabe? É bem melhor. Tu vai ver isso quando eu te passar os negócios tudo prontinho, tu vai dizer, meu Deus, eu amei o online, que eu não tenho que ficar copiando feito um louco e conseguir estudar e tirar dúvida. Bem, a gente vai finalizar por hoje. Nossos encontros têm 1 hora, a gente tem mais um encontro, eu acho que é semana que vem, eu acho. 2 aulas semana que vem. É, vou pedir a teu pai o teu zap e a gente fica em contato por lá. Eu vou passar tudo para você por lá. Combinado? E qualquer dúvida, tu me pede um socorro, certo? Qual é a sua atividade de casa hoje? Assistir aos 2 vídeos que eu vou passar. E aí você pode fazer alguma anotação, Luiz. Quando eu digo anotação, não é formal, não. É tipo, não entendi isso aqui. Tenho curiosidade sobre isso aqui. Eu quero você bem à vontade. Isso aqui não é escola. Porque na escola a gente segue um métierzinho, fica lutando por nota. Não quero você aqui assim. A gente meio que vai ser parceiro mesmo. Ô, professor, eu não entendi isso aqui, não. Que vídeo viajar dessa parte aqui. Tá entendendo como é que eu tô dizendo? Pra gente ir construindo junto, tá? Um beijo até aula que vem.